E a gente continua aqui no canal com esses vídeos introdutórios de física. Hoje para a gente falar sobre algarismos significativos e sistema internacional de unidades. Bom, a gente vai falar rapidinho sobre essas coisas, para a gente entender aí como é que isso funciona. Os algarismos significativos são importantes porque é com eles que a gente começa a entender os limites que nós temos nas medidas. E o sistema internacional é uma padronização mais do que necessária das grandezas físicas. E aí eu vou retomar um termo que eu usei na aula de introdução à física, que é justamente a grandeza, né? A grandeza física. Grandeza física eu disse para vocês no primeiro vídeo que é tudo aquilo que pode ser medido, que é tudo aquilo que eu posso atribuir um valor numérico. E aí como é que a gente mede uma grandeza? Né? Assim, aliás, quando a gente mede uma grandeza, o que a gente está fazendo? Como está escrito aqui, como eu fiz o esqueminha, toda vida que você está medindo alguma coisa, você está comparando ela com um padrão de referência. Por exemplo, você está medindo uma sala, pegou uma trena, vai medir uma sala. Então você está, naquela trena, você tem ali um padrão, uma referência. Provavelmente você tem lá as medidas em centímetro, em metro, tem várias marcações numa trena. Então você tem ali várias referências que são importantes para que você consiga associar aquela medida com uma coisa que todo mundo conhece, digamos assim, que é de conhecimento comum, uma medida que é aceita por todo mundo. Porque senão fica aquela confusão. Eu vou criar uma escala com o meu nome e aí, se eu quiser medir uma sala, a sala vai ter que ser na medida do meu nome. Quando chegar outra pessoa, ela vai ter que entender como é que é a minha medida para poder associar com a medida dela e fica uma confusão horrorosa. Por isso que é importante padronizar. Porque se cada um medir as coisas do jeito que quiser ou criar a sua própria forma de medir, o que vai acontecer é que a gente não vai conseguir dialogar. Antigamente o pessoal tinha o problema da jarda, que era a distância do polegar até a ponta do nariz do rei. E aí, meu amigo, o rei morria, como é que ia conseguir a referência? Vai achar onde, se o rei já morreu? Né? Então, diante dessa dificuldade, a gente percebeu, a gente que eu digo humanidade, né, ao longo da história, a necessidade de padronizar, de encontrar medidas comuns que sirvam para todo mundo. Tá? E aí, esse padrão de referência é a tal da unidade medida. Por isso que ela é tão importante. Tem gente que diz assim, mas eu... às vezes quando a gente bota lá a observação na prova que a pessoa não botou a unidade, né? Mas eu acertei as contas, eu só errei a unidade. Mas a unidade é essencial. Se eu disser para você, qual é a quantidade daquele material que você tem ali? Se você só der um número, mas é um quê? Você tá, por exemplo, um carro. Qual é o peso do carro? Qual é a massa do carro? A massa do carro é 1. Mas um quê? Se for 1 tonelada, eu estou falando de um carro grande. Se for 1 quilo, é um carro pequenininho. É um carro de brinquedo. Se for 1 grama, é uma miniatura. Não dá nem para ver direito. Então, pessoal, a gente precisa associar com uma unidade justamente por isso. É ela que dá o sentido para o número. O número por si só pode não representar nada para a gente. A unidade é que vai terminar, vai fazer o fechamento e te dar o significado do que você está dizendo ali. E aí tem alguns exemplos que eu coloquei, né? O metro, o segundo, o quilograma, que são unidades comuns no nosso dia a dia, inclusive são aquelas do Sistema Internacional de Unidades. Esse negócio de Sistema Internacional começou mesmo lá na França, já na fase final da Revolução Francesa, lá por volta de 1799. A partir de 1820, já começou a ser obrigatório em toda a França. E como a Revolução Francesa influenciou o mundo todo, começando ali pela Europa, no final das contas todo mundo começou a adotar esse sistema internacional de medidas, porque ele é útil, realmente ele é interessante. Sendo que a última mudança que a gente teve, eu botei aqui do lado 1960, porque foi a última mudança que a gente teve nas medidas. Não é nem que mudou a medida, é que ela agora ficou mais precisa. Com o avanço dos aparelhos e do próprio conhecimento científico, a gente vai tornando as medidas um pouco mais precisas, para não ficar dependendo de variações. Por exemplo, se você pegar o metro, se você usar uma barra de metal, por exemplo, para ser o padrão de metro, não é muito interessante, porque num dia frio ele encolhe, num dia quente ele dilata. Então ele é sujeito a variações que não vão favorecer o padrão. Tá? Então a gente teve, desde 1960, que a gente não tem mudanças significativas do sistema internacional. Você pode pegar tabelinhas aí, ver as unidades, mas as que a gente costuma trabalhar mais são metro, segundo e quilograma, que a gente começa trabalhando, tá? E é necessário especificar, já falei do porquê, né? Então vamos seguir, ó.
Seguindo aqui, meu povo, vamos falar rapidinho sobre algarismos significativos, né? O que é algarismo significativo? Algarismo significativo tem a ver com o que eu escrevi aqui em cima, que toda medida sempre vai envolver uma incerteza, porque os nossos instrumentos de medida são limitados, como por exemplo essa régua que eu coloquei aqui. Vamos imaginar que você queira medir um bastão, um lápis, o que quer que seja, e esse material você colocou uma ponta aqui, e aí, deixa eu ver até onde nós vamos. Vamos mais ou menos até aqui, ó. Até aqui. Vamos supor que o nosso objeto tem esse comprimento. Então, na hora que você vai tirar a medida, vamos supor que isso aqui seja em centímetros, né? Tá tudo em centímetros, tem que formar a unidade, acabei de falar sobre isso. Então, veja só o que acontece. O que eu tenho certeza aqui, né? Você vê que entre o 2 e o 3, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 divisões. E aí o que nós vamos ter então, né? Como entre um centímetro e outro, né? Entre 2 e 3 centímetros, nós temos 10 milímetros, eu vou dizer para você que cada marcaçãozinha dessa corresponde a 2,5 milímetros. Cada marcaçãozinha dessa que eu estou destacando aqui, ó, esses intervalos aqui, esses trechos, aliás, eles vão valer em torno de 2,5 milímetros. Aí o que acontece? A minha medida foi bem aqui, ó. Olha só a confusão. O que eu sei, o que eu tenho de certeza? O que eu tenho de certeza? Eu tenho certeza aqui que ele é de 2 centímetros, ele tem 2 centímetros, vírgula, e aqui passou do 25, né? Aí agora eu vou ter que estimar, porque aqui seria 2,5 e aqui seria correspondente a 5. Essa marcação aqui. Aqui 2,5, aqui 5. Você vê que a minha marcação está bem pertinho do 5, né? Mas eu não tenho muita certeza sobre ela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que é aproximadamente 2,4. Tá? 2,4. Aí com isso você faz uma medição. Só que veja bem, nessa minha medida, 2,4 centímetros, né? Deixa eu colocar a unidade aqui, eu tenho dois algarismos. Um algarismo é correto, está ali, o meu instrumento de medição me assegura que ele tem esses 2 centímetros, mas o complemento dele, o outro algarismo, é duvidoso. Tá? É duvidoso. Então o que eu vou dizer? Que eu tenho aí, nesse caso, dois algarismos significativos. Um é correto, que é o meu instrumento de medida me dá condições de concluir que esse valor está certo, e um outro que é duvidoso porque eu faço uma estimativa, tá? Eu faço uma estimativa. Então, o que são os algarismos significativos? Os algarismos significativos simplesmente, né, se a gente pegar um número, simplesmente são os algarismos corretos mais o primeiro algarismo duvidoso que eu tenho. Ah, mas eu não podia imaginar aqui mais um algarismo que depois do 4, 2,41 ou 2,40? Você pode até fazer, só que se esse aqui eu já tenho dúvida, o seguinte então nem se fala, então nem vale a pena a gente estimá-lo. Tá? Então, pessoal, toda vida que eu falar de algarismo significativo sempre é isso. São todos os algarismos corretos que você tem ali, os precisos, mais o primeiro que você tiver dúvida. Tá? Esse é o resumo da história. Aí eu vou baixar aqui um pouquinho, certo? Já até anotei isso aqui para vocês, olha. São os algarismos corretos mais o primeiro algarismo duvidoso. Detalhe, a gente não contabiliza zeros que estejam à esquerda, tipo isso aqui, ó. Quando eu falei sobre notação científica, eu comentei isso. 0,003, tá? A gente não contabiliza esses zeros da esquerda, perdão, como algarismos significativos. Por quê? Porque eu posso eliminá-los simplesmente mudando a posição da vírgula. Vou escrever em notação científica 3 vezes 10 a menos 3, né? Pulei 1, 2, 3 casas para a direita e diminui a potência de 10. Então, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho aqui apenas um algarismo significativo. Né? Você vê que esses que estavam à esquerda, eles não são importantes para me dar precisão da medida. Por isso que eu os ignoro. Agora, se fosse assim, ó, 0,301, por exemplo, esse zero aqui, sim, esse zero é algarismo significativo porque ele faz parte da precisão da medida. Ele me dá uma segurança. Outra coisa, a gente também não considera as potências de 10,
tá? Porque muitas vezes na hora que a gente vai usar a potência de 10, a gente está fazendo um arredondamento, aí a gente perde a precisão, tá bom? Então a gente também descarta as potências de 10 toda vida que vai usar, né, que vai contabilizar os algarismos significativos, tá bom? Então essas coisas são importantes que você tenha em mente. Vou só falar aqui rapidinho das operações, a gente vai fechar esse vídeo falando sobre operações. Eu vou começar citando para você como a gente faz adição ou subtração. E vou botar um exemplo, o exemplo que está aqui do lado. Então veja só, o resultado, como é que fica? Ele é limitado pelo algarismo com maior incerteza, ou seja, o que tem menor número de dígitos à direita da vírgula. Então veja só, eu tenho aqui 27,153 mais 138,2 menos 11,74. Depois da vírgula, ó, esse aqui eu tenho 3 algarismos, que, digamos assim, eu sei que esse último aqui é o incerto, tá? Mas eu tenho pelo menos esses 3 algarismos no final, depois da vírgula. Esse segundo número, 138,2, ele só tem um número depois da vírgula, tá? Então, os outros dois, por exemplo, que esse aqui tem, para esse aqui é incerto, a gente não sabe, não tem a menor ideia de que número sejam. E o terceiro número, 11,74, tem 2 algarismos depois da vírgula. Então, como é que a gente vai escrever o resultado? Você faz a soma normal, mas na hora de escrever o resultado, você vai terminar a apresentação no primeiro algarismo depois da vírgula. Por quê? Esse aqui tem 3 números depois da vírgula, esse tem 1, esse tem 2. Então, quem determina é quem tem o menor número de dígitos. No caso, é esse aqui. Como esse 138,2 só tem um dígito depois da vírgula, ele é que vai comandar as ações e por isso o meu resultado final vai ter só um algarismo depois da vírgula, tá bom? Adição e subtração é só isso, você vai olhar os números depois da vírgula e ver quem tem menos. Quem tem menos é quem manda, tá bom? Essa é a ideia. Outra coisa, pessoal, quando a gente fala de multiplicação ou divisão, eu anotei aqui em cima o seguinte, ó, não mais que o número com os menores algarismos significativos. Como assim? Dá só uma olhada nessa conta, ó, nessa primeira conta que eu fiz aqui. 0,745. Tá? Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? Aqui eu tenho 3 algarismos significativos. Lembra que esse 0 aqui não conta, tá? É só o 7, o 4 e o 5. 2,2, eu tenho quantos algarismos significativos? Eu tenho só 2. O 2 e o 2, certo? E aqui embaixo eu tenho quantos algarismos significativos? Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Tenho 4 algarismos significativos. Aí quando a gente faz as contas e vai para a resposta, como é que eu representei aqui? Eu representei com apenas 2 algarismos significativos. Como a gente disse, o 0 que está à esquerda, tá? Se eu tiver o 0 que começar a história aí, né, que está à esquerda, ele não é contabilizado. Eu só contabilizaria se eu tivesse um outro número antes dele à esquerda. Um outro número não nulo, claro, né? Então veja, 0,42, só o 4 e o 2 são algarismos significativos. Quem foi que determinou que o resultado ia ter só 2 algarismos significativos? Esse 2,2, porque ele é o que tem menos algarismos significativos nessa operação de multiplicação e divisão. Vamos olhar o exemplo aqui do lado, ó, aqui de baixo, né? A gente tem, ó, 1,32578 vezes 10 à sétima, vezes 4,11 vezes 10 a menos 3. E aí dá como resultado 5,45 vezes 10 à quarta. Bom, você vê que aqui, né, no resultado final, eu tenho apenas 3 algarismos significativos, o 5, o 4 e o 5. A potência de 10 não conta, eu anotei isso lá em cima. Aí vamos olhar por que eu só tenho 3 algarismos significativos, né? Vamos lá, esse primeiro número aqui, ó, ele tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 algarismos significativos. Em compensação, o 4,11 tem apenas 3. Potência de 10 a gente não conta, né? E aí o nosso resultado vai ser representado como? Pelo menor número de algarismos significativos. Nesse caso, eu tinha um com 6 multiplicando por um com 3. Aí o resultado tem que ter o menor deles, 3 algarismos significativos. Beleza? Então é isso, meu povo. Esse foi o nosso assunto de hoje. Essa conversinha rápida aí sobre algarismos significativos. No próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre vetores, tá? Notação vetorial. E a gente se vê lá.